Filho manda a própria mãe para um asilo à força. Você atrapalha minha vida. O que acontece depois é de arrepiar. Aurora nunca imaginou que a cena mais dolorosa de sua vida aconteceria em plena luz do dia, diante de uma porta fria de metal. O sol batia forte naquele fim de tarde, mas dentro dela tudo era sombra. Marcos, seu único filho, estava ao seu lado. Não com o olhar carinhoso de um homem que acompanha a mãe idosa, mas com impaciência, como quem cumpre uma obrigação que já deveria ter acabado. A mão dele segurava firmemente o braço da mãe, não para apoiá-la, mas para apressá-la. Anda, mãe, por favor, não vamos prolongar isso, ele murmurou, desviando o olhar de transeuntes curiosos. Aurora engoliu seco. Suas pernas tremiam mais pela emoção do que pela idade. O portão alto do asilo parecia crescer diante dela, sufocando cada pensamento. O coração batia tão forte que parecia implorar por ar, por explicação, por misericórdia. Marcos, por que estamos aqui? Eu não entendo. A voz dela saiu quase como um sussurro partido. Ele respirou fundo, como quem se irrita com a ingenuidade de uma criança. Mãe, você atrapalha a minha vida. Eu tenho trabalho, responsabilidades. Não posso ficar preso cuidando de você. Aqui você vai ter tudo o que precisa. É melhor assim. A frase cortou o ar como um golpe. Você atrapalha a minha vida. Aurora sentiu o chão fugir por um instante. Foram décadas dedicadas a ele. Noites em claro, quando Marcos era criança, febres, medos, sonhos, esperanças. Ela vendeu o pouco que tinha para que ele estudasse. Trabalhou até as mãos sangrarem para comprar seus livros. Defendeu-o de vizinhos, professores, de tudo e todos. Era sua mãe. E agora, diante de uma porta que cheirava a abandono, ela era apenas um estorvo. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto enrugado, mas ela desviou para que ele não visse. Aurora sempre tentou ser forte, sempre tentou ser luz, mas naquele momento nem ela sabia como continuar brilhando. Marcos apertou o celular no bolso, ansioso para ir embora. Vamos, mãe, já está tudo resolvido com a direção. Eles vão cuidar de você. Ele dizia cuidar, mas soava como ficar longe de mim. O portão se abriu com um estrondo metálico que ecoou como sentença. Uma funcionária apareceu com um sorriso treinado, mas Aurora percebeu no fundo dos olhos dela um misto de pena e conformismo, como se já tivesse visto aquela história muitas vezes. Seja bem-vinda, dona Aurora, disse a mulher com suavidade ensaiada. Aurora tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Sua mente estava distante, procurando memórias felizes para não desmoronar, procurando o menino que um dia correu para seus braços, chamando-a de mamãe, com o rosto sujo de terra e o sorriso mais bonito do mundo. Onde aquele menino tinha ido parar? Um vento frio atravessou o pátio, levantando folhas secas. Parecia um aviso silencioso do destino. Parecia dizer que nada daquilo era o fim, apenas um início doloroso. O tipo de início que ninguém deseja, mas que revela quem realmente cada um é. Marcos se apressou em se despedir. Eu volto quando puder. Se cuida. Ele se virou antes que ela pudesse responder. Aurora observou o filho se afastar sem olhar para trás. Cada passo dele era como se arrancasse um pedaço dela. Não houve abraço. Não houve mão segurando a dela. Não houve amor. A funcionária tocou suavemente o ombro da idosa. Vamos entrar, dona Aurora. Aqui a senhora vai encontrar novos amigos e talvez um novo começo. Aurora respirou fundo, tentando acreditar, mas algo dentro dela dizia que aquele lugar escondia histórias que mudariam tudo, inclusive a dela. E o que ela descobriria logo nas primeiras horas, ninguém poderia imaginar. Aurora caminhava devagar pelo corredor silencioso do asilo, guiada pela funcionária que tentava suavizar o ambiente com pequenas frases de acolhimento. Mas nada naquele lugar parecia acolhedor naquele primeiro momento. As paredes, pintadas de um bege pálido, exalavam um cheiro de desinfetante misturado com lembranças esquecidas. Cada porta entreaberta mostrava fragmentos de vidas partidas, idosos olhando pela janela, outros encarando o teto,
alguns tentando sorrir para disfarçar a solidão. Enquanto andava, Aurora mantinha as mãos entrelaçadas. Era um gesto que ela fazia desde jovem, sempre que estava nervosa. Seus dedos finos, marcados por cicatrizes de uma vida inteira, trabalhando como costureira, tremiam levemente. Mas havia uma dignidade naquele tremor, a dignidade de quem suportou muito mais do que deveria e ainda assim permaneceu de pé. Aos 72 anos, Aurora carregava no corpo as marcas do tempo, mas nos olhos ainda havia uma doçura quase infantil. Quem olhava para ela via uma mulher pequena, de passos calmos, que parecia falar com o olhar antes de abrir a boca. Seu cabelo grisalho, sempre preso num coque simples, era igual ao que usava quando Marcos era criança. Ela costumava brincar dizendo que aquele coque segurava suas memórias porque, se soltasse, talvez se esquecesse de quem foi ao longo da vida. Desde muito jovem, Aurora aprendeu que sua força estava em continuar. Ficou viúva cedo, quando Marcos tinha apenas 8 anos. Naquela época, ela não teve tempo para chorar. Precisava trabalhar para colocar comida na mesa. Costurava até tarde da noite, muitas vezes adormecendo com a cabeça apoiada na máquina de costura. E ainda assim, no dia seguinte, acordava ao primeiro cantar do galo para preparar o café do filho. Ela tinha orgulho desses anos, não porque foram fáceis, mas porque foram cheios de amor. Amor silencioso, sacrificado, que muitas vezes ninguém vê, mas que constrói famílias inteiras. A cada uniforme escolar lavado, a cada festa que ela faltou para não deixar faltar o básico em casa, havia um pedacinho de Aurora sendo entregue ao mundo. Marcos sempre foi um menino inteligente, mas cresceu com uma inquietação que Aurora não entendia totalmente. Ele parecia sempre querer mais reconhecimento, mais velocidade, mais vida do que aquela casa simples podia oferecer. Com o tempo, essa inquietação virou impaciência, e a impaciência virou algo que Aurora não gostava de nomear: ingratidão. Quando ele se tornou adulto, ela percebeu que o filho que ela educou com tanto zelo havia se distanciado emocionalmente. Não eram brigas, não eram palavras duras, era pior. Era a ausência. Ele falava com ela como quem fala com alguém que atrapalha o caminho. Raramente perguntava como ela estava. Raramente a visitava. E quando visitava, ficava no celular, como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa. Ainda assim, Aurora sempre escolhia lembrar do menino doce que ele foi um dia. O menino que corria para o portão quando ela chegava do trabalho e dizia: "Mãe, você chegou." Aqueles olhos brilhantes, como podiam ser os mesmos que hoje evitavam encarar os dela? A funcionária abriu finalmente a porta do quarto que seria dela. Era pequeno, mas organizado. Havia uma cama bem arrumada, uma mesinha ao lado com uma pequena luminária e uma janela que dava para o jardim interno do asilo. Algumas flores desbotadas tentavam colorir o espaço. "Pode arrumar suas coisas com calma, Dona Aurora", disse a funcionária sorrindo. "Depois, quando se sentir pronta, podemos conhecer os outros residentes." Ela assentiu, tentando disfarçar o peso que sentia no peito. Caminhou até a cama. Tocou o lençol com cuidado, como quem percebe que está prestes a morar em uma vida que não escolheu. Tirou lentamente da bolsa uma pequena foto. Ela, ainda jovem, segurando Marcos no colo. Guardou no criado mudo, como se aquele gesto fosse a única âncora que lhe restava. Enquanto respirava fundo, Aurora percebeu um movimento pelo corredor, um olhar curioso. Alguém observava sua chegada, e essa pessoa, ela não sabia ainda, seria o início da mudança que ninguém poderia prever. Mas o que essa pessoa diria a ela naquela noite mudaria tudo. O corredor já estava mais silencioso quando Aurora decidiu sair para tomar um pouco de ar. O quarto era pequeno demais para conter o peso que apertava seu peito. Cada passo que dava parecia levá-la mais longe da vida que conhecia e mais perto de um vazio que ela ainda não sabia nomear. O jardim interno do asilo tinha bancos gastos pelo tempo e árvores antigas que pareciam guardar segredos de quem já passara por ali. O vento balançava as folhas devagar, como se quisesse conversar com aquela mulher que caminhava com os braços cruzados, tentando abraçar a si mesma. Aurora respirou fundo. Precisava de força, precisava de fé.
Precisava de algo que não fosse aquela sensação de abandono. Foi então que ouviu uma voz atrás dela, baixa, arrastada, como quem observa antes de falar. É nova aqui, não é? Aurora se virou devagar. Era a senhora que a observara mais cedo no corredor. Magra, cabelos muito brancos, olhos intensos, firmes, e uma bengala que parecia tão antiga quanto as histórias que ela carregava na alma. Tinha a postura de quem já vira o mundo cair várias vezes, e se levantara em todas. Sim, cheguei hoje, respondeu Aurora com um sorriso breve, tentando puxar coragem de algum lugar dentro dela. A senhora assentiu, como se esperasse essa resposta. Aqui é assim mesmo, murmurou, aproximando-se devagar. A gente chega porque alguém decidiu que é melhor assim. Quase nunca é escolha nossa. Essas palavras cortaram Aurora como se fossem ditas especialmente para ela. Meu filho, ele... Aurora tentou falar, mas a frase parou na garganta. A senhora completou por ela, como se tivesse o dom de ler dores alheias. Ele disse que você atrapalhava a vida dele. Aurora arregalou os olhos. Como a senhora sabe? A idosa deu um sorriso cansado, mas cheio de lucidez. Porque essa é a frase mais dita por aqui, minha filha. Atrapalha a minha vida. Parece que ficou na moda para justificar eliminar o que incomoda, principalmente quando esse incômodo é amor. Aurora baixou a cabeça. Era duro demais ouvir a verdade exposta daquela forma, por outra pessoa que já havia vivido o mesmo abandono. Era como olhar em um espelho que mostrava o futuro. A senhora se apresentou. Sou Lourdes. Estou aqui há 3 anos. E se quer um conselho, não espere que ele volte. Quem larga uma vez, normalmente larga de novo. Aurora sentiu algo se partir dentro dela. Era estranho. Ela não queria pensar assim. Não queria acreditar que Marcos era capaz de desaparecer da mesma forma que a trouxe. Mas a realidade era mais cruel do que sua esperança queria admitir. Ele disse que volta, sussurrou Aurora, tentando acreditar na própria frase. Lourdes franziu o senho, com um olhar que misturava compaixão e experiência. Eles sempre dizem: quando der, eu venho. Eu te ligo. Eu venho no domingo. E quando vemos, passam meses, às vezes anos. O silêncio que seguiu foi pesado. Aurora apertou as mãos, sentindo o coração encolher. Eu nunca quis ser um peso, murmurou. Nenhuma de nós quis, respondeu Lourdes. A vida é que faz a gente acreditar que amor demais cansa quem recebe. Mas não é seu amor que o incomodou. É a consciência dele. A frase atingiu Aurora como um trovão. Lourdes continuou. Pessoas que não querem memória, não querem testemunhas da própria ingratidão. Por isso nos colocam aqui, longe, quietas, invisíveis. Aurora fechou os olhos. Era como se tudo que tentava negar fosse sendo confirmado diante dela. A primeira rejeição não tinha sido apenas o abandono naquele portão. Era muito maior. Era a certeza de que, dentro do próprio filho, já fazia muito tempo que ela deixara de existir como prioridade. O vento soprou outra vez, frio, tocando o rosto de Aurora como se quisesse despertar algo. Talvez coragem, talvez um início de resistência. Lourdes se afastou um pouco, apoiando-se na bengala, e antes de ir, disse: prepare-se, Aurora. A primeira noite aqui revela mais do que qualquer palavra dita lá fora. Aurora engoliu em seco. E aquela primeira noite realmente revelaria algo que mudaria o rumo da história, muito mais do que ela poderia imaginar. Quando a noite caiu, o asilo mudou de atmosfera. O silêncio, que durante o dia parecia apenas melancólico, agora ganhava um tom quase pesado, como se cada quarto carregasse uma história esperando para ser desvendada. Luzes amareladas iluminavam parcialmente os corredores, e passos isolados ecoavam como memórias vagando entre paredes antigas. Aurora sentou-se na cama, abraçando os próprios braços. Tentou rezar, mas as palavras não fluíam. Sua mente estava inquieta demais, percorrendo cada detalhe do que havia acontecido. O rosto de Marcos, frio e impaciente, voltava para ela repetidas vezes.
Você atrapalha a minha vida. A frase martelava em sua cabeça como um nó impossível de desatar. Ela respirou fundo, tentando encontrar repouso, mas um barulho suave chamou sua atenção. Era como um soluço seguido de outro, e mais outro. O som vinha do quarto ao lado. Aurora levantou-se devagar, aproximando-se da parede. Os lamentos eram contidos, mas carregavam uma dor antiga, uma dor que ela reconhecia, a dor de quem chora sozinho para ninguém ouvir. Ela hesitou por um momento, mas algo em seu coração a impulsionou. Abriu a porta de seu quarto e deu alguns passos no corredor. A porta do quarto vizinho estava entreaberta, e a luz fraca permitia ver a silhueta de alguém encolhido na cama. Você está bem? Aurora perguntou com delicadeza. A figura se sobressaltou. Era uma jovem senhora. Jovem para os padrões do asilo, talvez no início dos 50. Tinha cabelos longos, escuros, mas descuidados, como se ninguém tivesse tocado neles há dias. Os olhos estavam inchados, vermelhos de tanto chorar. Desculpe, eu não queria incomodar, respondeu a mulher, secando rapidamente as lágrimas. Não está incomodando. Eu só ouvi seu choro e senti que talvez precisasse de alguém, disse Aurora, com a suavidade de quem sabe exatamente como a dor se comporta. A mulher respirou fundo, tentando se recompor. Às vezes eu esqueço que não estou sozinha aqui, ela murmurou. Sou Clara. Aurora sorriu gentilmente. Eu sou Aurora. Clara fez um gesto para que ela se aproximasse, e Aurora entrou com passos pequenos. O quarto de Clara era um pouco mais escuro, como se até a luz tivesse medo de entrar. Perdão pela bagunça. É que hoje foi um dia difícil, Clara disse, tentando arrumar a colcha. Aurora olhou ao redor. Havia roupas dobradas em uma cadeira, livros sobre a mesinha e um porta-retratos virado para baixo. Era esse detalhe que chamou sua atenção. Posso? Perguntou Aurora, apontando para o porta-retratos. Clara hesitou, mas assentiu. Aurora virou a moldura. A foto mostrava Clara abraçada a um rapaz de cerca de 20 e poucos anos, eles sorrindo, felizes, unidos. Meu filho, disse Clara com a voz embargada. Ou, pelo menos, era assim que eu achava que ele me via. Aurora sentiu o coração apertar. A história era assustadoramente familiar. Ele também? Aurora começou, mas não conseguiu terminar. Clara completou. Ele disse que não conseguia mais lidar comigo, que eu era um fardo emocional, que minha depressão atrapalhava a vida dele. Aurora sentou-se ao lado da mulher, sentindo a conexão imediata entre suas dores. Clara, ninguém é um fardo por sofrer. A jovem senhora sorriu, mas sem alegria. Ele falou que precisava de paz e que eu estragava tudo. Seus olhos se encheram novamente. Ele me trouxe para cá dizendo que eu precisava de ajuda profissional, mas nunca voltou. Já fazem 8 meses. Aurora segurou a mão dela com delicadeza. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Clara respirou fundo. E então revelou o que mais doía. O médico daqui quer me colocar em um programa de sedação para pacientes ansiosos. Mas eu não sou ansiosa, Aurora. Eu estou triste. Só isso. O mundo me deixou triste. Aurora sentiu um frio na espinha. Era como se Clara estivesse sendo empurrada para um destino que não merecia. E por que querem fazer isso? Aurora perguntou, preocupada. Clara olhou nos olhos dela, pela primeira vez com firmeza. Porque aqui, quando alguém incomoda demais, é mais fácil calar do que escutar. Aurora sentiu o coração acelerar. Um medo que ela não conhecia se instalou dentro dela. Talvez aquele lugar escondesse coisas que ela não estava preparada para descobrir. Talvez ela e Clara estivessem ali por razões muito maiores do que abandono familiar. Talvez o que parecia apenas solidão fosse, na verdade, um aviso. Clara apertou a mão de Aurora. Não por fragilidade, mas por súplica. Por favor, não deixa eles fazerem isso comigo. Não deixa que eu desapareça aqui dentro. Aurora engoliu seco. Era seu primeiro dia, e já havia um pedido impossível sobre seus ombros. E o que ela faria a seguir se tornaria o início de uma reviravolta que ninguém imaginava.
Aurora voltou ao próprio quarto com passos lentos, mas a mente acelerada. As palavras de Clara ecoavam dentro dela como um chamado que não podia ser ignorado. Não deixa eles fazerem isso comigo. Era mais do que um pedido. Era um grito silencioso de socorro. E Aurora reconhecia aquele tipo de grito. Passou a vida inteira escutando sem que ninguém precisasse falar. Era o dom que ela carregava sem nunca perceber. O de entender dores que o mundo fingia não ver. Sentou-se na beira da cama, apoiando as mãos no lençol ainda esticado. O quarto estava quieto, mas não havia paz. A escuridão parecia observá-la, esperando sua decisão. Seus olhos correram até a foto que deixara no criado mudo. Ela e o pequeno Marcos. O rosto dele, ainda de criança, sorria para a câmera com inocência. Um contraste cruel com o homem frio que a havia deixado ali horas antes. Ela ergueu a moldura, passando o dedo pelo vidro como quem acaricia o passado. "O que aconteceu com você, meu filho?" sussurrou, sentindo o coração apertar. Mas a pergunta que realmente queimava era outra. "E o que vai acontecer comigo, aqui dentro?" Aurora sempre fora uma mulher de fé, mas naquele momento sua fé parecia enterrada sob camadas de medo e desilusão. Mesmo assim, algo dentro dela, pequeno, frágil, mas resistente, começava a acender novamente. Uma centelha, uma ideia, uma força antiga que ela achava ter perdido quando ficou viúva. A verdade é que, mesmo machucada, Aurora nunca deixou de ser forte. De repente, um barulho seco, vindo do corredor, cortou seus pensamentos. Vozes sussurradas, passos apressados. Aurora se levantou, caminhando até a porta com cautela. Abriu-a apenas o suficiente para ver 2 funcionários conversando próximo à sala de enfermagem. "A Clara de novo", disse um deles, revirando os olhos. "A direção já mandou reforçar o protocolo. Se ela criar confusão, entra sedação, não tem conversa." "Ela é agitada demais", respondeu o outro. "Aqui não dá para ficar com paciente assim, atrapalha tudo." A palavra atrapalha atingiu Aurora como um raio, a mesma que seu filho havia usado, a mesma usada agora para classificar uma pessoa que apenas estava triste. Ela voltou para dentro, fechou a porta lentamente, tentando não fazer barulho. O coração disparado parecia querer pular para fora do peito. A respiração ficou curta. Ela encostou a mão no peito, como quem tenta segurar a alma no lugar. Foi então que percebeu. Se fizesse nada, Clara seria silenciada, talvez permanentemente. Aurora sentou-se outra vez, mas desta vez havia algo diferente nela. Não era mais a mulher passiva que aceitava o destino. Era a mãe que, por toda a vida, protegeu sem medir esforços. A mãe que se levantou quando ficou viúva. A mãe que criou sozinha um filho que talvez nunca entendesse a grandeza do amor que recebeu. Essa força voltava a nascer dentro dela, devagar, mas firme. "Eu não vou deixar", murmurou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Enquanto a noite avançava, Aurora permaneceu acordada, refletindo sobre tudo o que tinha escutado e visto. Não sabia como, não sabia quando, mas uma certeza tomou forma. Ela precisava descobrir a verdade sobre aquele lugar. E precisava proteger Clara, nem que fosse com a própria vida. Quando o relógio marcou 2 da manhã, Aurora se levantou. Caminhou até a janela. O jardim escuro parecia sussurrar uma decisão inevitável. Do lado de fora, o vento balançava as árvores como se aplaudisse silenciosamente sua coragem nascente. Ela fechou os olhos, fez uma oração curta e sincera. "Deus, me ajuda, me mostra o que fazer." Quando abriu os olhos, não era mais a mulher abandonada na porta do asilo. Era Aurora, a que resistiu a tudo, a que sempre se levantou, a que nunca deixou ninguém para trás. E justamente naquele instante, ela ouviu um barulho vindo do corredor, passos lentos, e uma sombra que se aproximava da porta de Clara. Aurora respirou fundo, porque o que ela estava prestes a fazer mudaria tudo. Aurora encostou o ouvido na porta, tentando distinguir os sons no corredor. Os passos eram lentos, arrastados, e pararam exatamente diante do quarto de Clara. O coração dela bateu tão forte
que Aurora precisou segurar a maçaneta para não perder o equilíbrio. A sombra projetada no chão indicava apenas uma pessoa, mas algo no ar, uma tensão silenciosa, dizia que aquela visita não era comum. Ela abriu a porta de seu quarto alguns centímetros, o suficiente para ver a figura de um funcionário com um pequeno carrinho de metal. Sobre ele, havia bandejas com pequenos frascos e seringas. Na mão, uma prancheta. O rótulo de um dos frascos brilhava sob a luz amarelada do corredor. Sedativo. Aurora sentiu o estômago revirar. Era tarde demais para hesitar. O funcionário bateu na porta de Clara com 3 toques secos. Clara, sou eu, Júlio. Vim verificar como você está. A voz dele tinha um tom artificial, ensaiado, como quem repete uma frase que já disse dezenas de vezes. Aurora viu a porta abrir apenas alguns centímetros. Clara apareceu, com o rosto ainda marcado pelo choro, surpresa por vê-lo ali às 2 da manhã. Aurora apertou os lábios. Aquilo não era cuidado. Era controle. Eu estou bem, não preciso de nada agora. Clara respondeu, tentando manter a voz firme. A direção pediu para que eu fizesse uma avaliação. Só isso, insistiu Júlio, inclinando-se para tentar entrar. Aurora viu o movimento. Ele não estava pedindo permissão. Estava forçando uma entrada. Sem pensar, ela abriu sua porta completamente e deu 2 passos firmes em direção ao carrinho, bloqueando-o com o próprio corpo. Boa noite, disse Aurora, com uma calma que escondia a tempestade interna. Está tarde demais para exames, não acha? Júlio se virou, surpreso por vê-la ali. Não esperava resistência, ainda mais de uma mulher que havia chegado há poucas horas. Dona Aurora, este é um procedimento padrão. Não deveria estar andando pelo corredor a essa hora. E a senhora deveria estar entrando no quarto de Clara a essa hora? Aurora rebateu firme, o olhar direto no dele. Clara abriu um pouco mais a porta, agora claramente assustada. Seus olhos pediam socorro sem emitir som algum. Aurora se manteve imóvel entre ela e Júlio. O funcionário respirou fundo, tentando manter o profissionalismo. A paciente demonstrou instabilidade emocional hoje. Recebemos orientação para monitorar. Aurora deu um passo à frente. Monitorar não significa sedar. O silêncio que se seguiu pareceu congelar o ar. Júlio não esperava contestação, muito menos daquela intensidade. Eu só estou cumprindo ordens, disse ele, a voz agora mais baixa. Aurora encarou o carrinho novamente. O brilho da lâmpada refletia nos frascos. Uma sensação terrível percorreu seu corpo. Quem mais recebia aquele procedimento padrão? Quantas vozes eram caladas antes de alguém perceber? Ela deu mais um passo, desafiando algo que, no fundo, sempre teve medo de enfrentar. Autoridade injusta. Clara não é um problema, disse Aurora com firmeza. Ela está triste. Tristeza não se silencia com remédio. Júlio franziu o rosto, irritado, mas também inquieto. Aurora percebeu que aquele homem não era necessariamente cruel, apenas parte de um sistema que tinha parado de questionar suas próprias ordens. Olha, ele começou, mais impaciente. Eu tenho que fazer meu trabalho. A direção quer isso. Aurora respondeu sem tremer. Então diga à direção que a Aurora está acordada e que eu vi, e que eu vou conversar com quem for necessário amanhã. Aquela frase mudou completamente o olhar de Júlio. Agora havia desconforto, talvez medo, no canto de seus olhos. Ele recolheu a prancheta, empurrou o carrinho alguns centímetros para trás e deu um passo de afastamento. Voltarei pela manhã, murmurou, sem acreditar no que estava acontecendo. Aurora não se moveu até vê-lo desaparecer no final do corredor. Só então respirou profundamente, sentindo o peso daquela coragem que ela mesma não sabia que tinha. Clara colocou a cabeça para fora da porta, tremendo. Aurora, você... Por quê? Aurora segurou suas mãos. Porque ninguém vai silenciar você enquanto eu estiver aqui. A jovem senhora desabou em lágrimas, mas pela primeira vez desde que chegou, Aurora sentiu algo diferente dentro de si. Não era medo, não era desespero, era propósito. Ela não estava mais sozinha naquele lugar, e agora carregava algo muito maior do que sua própria dor.
Mas a resistência que ela acabara de iniciar despertaria forças que estavam adormecidas no asilo, e nem todas seriam amigas. A jovem senhora desabou em lágrimas, mas pela primeira vez desde que chegou, Aurora sentiu algo diferente dentro de si. Não era medo, não era desespero, era propósito. Ela não estava mais sozinha naquele lugar, e agora carregava algo muito maior do que sua própria dor. Mas a resistência que ela acabara de iniciar despertaria forças que estavam adormecidas no asilo, e nem todas seriam amigas. Aurora abriu a porta devagar, ainda secando as lágrimas que não queria mostrar. O corredor estava silencioso, mas à sua frente estava Lourdes, a mesma senhora de olhar profundo que falara com ela no primeiro dia. Porém agora, havia algo diferente no semblante dela, algo urgente, algo grave. Nas mãos, Lourdes segurava um envelope amarelado, dobrado nos cantos, como se tivesse sido escondido por muito tempo. Seus dedos tremiam de leve, e Lourdes não era mulher de tremer. "Precisamos conversar", disse ela, a voz baixa, quase sussurrada. Agora, antes que eles percebam. Aurora sentiu o corpo inteiro estremecer. Eles quem? Lourdes entrou rapidamente no quarto e fechou a porta. Caminhou até a cama e sentou-se, segurando o envelope com tanta força que parecia que ele poderia desintegrar a qualquer segundo. "Dona Aurora, o que está acontecendo?", perguntou, sentando-se ao lado dela. Lourdes respirou fundo. "Eu sei que você está tentando ajudar aquela menina, a Clara, e sei também que mexeu num vespeiro. Mas antes que você faça qualquer coisa, você precisa ver isso." Aurora olhou para o envelope com apreensão. "O que é isso?" "Provas", respondeu Lourdes com a voz embargada. "Provas do que realmente acontece aqui dentro. Coisas que eu venho guardando há anos. Coisas que ninguém teve coragem de expor." Ela abriu o envelope. Dentro havia papéis dobrados, recortes amassados, fotografias antigas e o que parecia ser uma cópia de um relatório médico. Aurora sentiu um frio percorrer a espinha enquanto Lourdes espalhava tudo sobre a cama. A primeira fotografia mostrava um homem idoso em uma cama de hospital. Aurora não o reconheceu, mas algo na imagem transmitia abandono e sofrimento. Lourdes apontou para a foto com um dedo que tremia. "Esse era o meu marido." Aurora arregalou os olhos. "Seu marido?" "Mas pensei que estivesse sozinha." Lourdes fechou os olhos por um instante, como se buscasse força para continuar. "Ele também veio parar aqui. Não porque mas porque nossos filhos disseram que era melhor assim." Sua voz falhou. "Ele tinha lapsos de memória, sim, mas não era perigoso. Não era um peso. Só precisava de amor, de paciência, de tempo." Aurora sentiu o peito apertar. O que aconteceu com ele? O silêncio foi tão pesado que parecia um objeto colocado entre as duas. Lourdes levantou lentamente outro papel, um prontuário escurecido pelo tempo. Nele, circunferências e observações escritas à mão destacavam um medicamento específico: sedativos, em doses frequentes, muito frequentes. "Eles o silenciaram", disse Lourdes com lágrimas brilhando nos olhos. "Diziam que ele estava agitado, confuso, agressivo, mas ele só estava com medo. E eles..." Ela respirou fundo, tentando evitar que a voz quebrasse. "Eles foram aumentando as doses, até que..." Aurora colocou a mão sobre o peito, sentindo o ar escapar. "Lourdes, seu marido..." A anciã assentiu, chorando pela primeira vez de verdade desde que Aurora a conhecera. "Ele morreu sozinho, Aurora. Sem família. Sem mim. E quando fui perguntar, disseram que era o curso natural das coisas. Tentaram me convencer de que era uma bênção que ele tivesse partido em paz." Aurora levou a mão à boca, horrorizada. "Meu Deus!" "Depois disso", continuou Lourdes, "eu comecei a guardar tudo. Registros, horários, pessoas que sumiram da noite para o dia. Gente que parava de falar, de andar, de sentir, sedados, sempre sedados." Aurora olhou para o envelope cheio de documentos e finalmente compreendeu a dimensão da situação.
Clara não estava apenas em risco, ela estava na fila, e Aurora também. Lourdes segurou as mãos dela com força. Aurora, entenda. Quem se opõe à direção, vira alvo. Por isso você precisa ser muito cuidadosa. Eles já estão de olho em você, mas você é diferente de todos que chegaram aqui. Você fala, você questiona, você não aceita injustiça. E isso eles não toleram. Aurora engoliu seco. Lourdes, por que me mostrar tudo isso agora? A idosa respirou fundo, encarando-a como quem deposita na outra sua última esperança. Porque essa casa não é um asilo, é um depósito, onde colocam idosos que incomodam, onde vozes são caladas antes de serem ouvidas, e pela primeira vez em anos... Lourdes enxugou uma lágrima. Eu vejo alguém com coragem suficiente para fazer o que eu não consegui. Aurora sentiu a respiração falhar. Era como se cada palavra arrancasse uma camada da escuridão que cobria aquele lugar, e ao mesmo tempo revelasse outra ainda mais profunda. Lourdes então entregou a última fotografia. Aurora ficou paralisada. Era uma imagem recente. Clara, na enfermaria, olhos fechados, braço marcado por hematomas de agulhas e um semblante totalmente apagado. Aurora levou a foto ao peito, as mãos trêmulas. Eles já tentaram, sussurrou, horrorizada. Lourdes confirmou com a cabeça. Ontem não foi a primeira vez, mas vai ser a última, respondeu Aurora, sentindo algo acender dentro dela. Porque eu não vou permitir. A idosa, que até ali parecia frágil, levantou o rosto com uma força que não vinha do corpo, mas da alma. Uma força antiga, de mãe, de mulher que já perdeu tudo, e por isso não teme mais nada. E naquele instante, algo aconteceu. Aurora sentiu uma paz profunda invadir o peito. Não era ausência de medo, era certeza, propósito. Como se Deus sussurrasse dentro dela. Eu estou contigo. Ela respirou fundo, segurando o envelope com firmeza. Lourdes, amanhã a gente começa. Começar? O quê? Perguntou a senhora surpresa. Aurora encarou a porta, como quem vê adiante um destino inevitável. A acabar com isso. Aurora, isso é perigoso. Ela sorriu. Mas era um sorriso que carregava a coragem de todas as mulheres que já foram injustiçadas um dia. Mais perigoso é ficar calada. Um vento gelado atravessou o quarto, mesmo com a janela fechada. Lourdes sentiu arrepio por inteiro. E Aurora também. Não era o frio, era o começo. Porque o que Aurora e Lourdes fariam no dia seguinte abalaria as paredes daquele asilo até os seus alicerces. Aurora abriu a porta devagar, ainda secando as lágrimas que não queria mostrar. O corredor estava silencioso, mas à sua frente estava Lourdes, a mesma senhora de olhar profundo que falara com ela no primeiro dia. Porém agora, havia algo diferente no semblante dela. Algo urgente, algo grave. Nas mãos, Lourdes segurava um envelope amarelado, dobrado nos cantos, como se tivesse sido escondido por muito tempo. Seus dedos tremiam de leve, e Lourdes não era mulher de tremer. Precisamos conversar, disse ela, a voz baixa, quase sussurrada. Agora, antes que eles percebam. Aurora sentiu o corpo inteiro estremecer. Eles quem? Lourdes entrou rapidamente no quarto e fechou a porta. Caminhou até a cama e sentou-se, segurando o envelope com tanta força que parecia que ele poderia desintegrar a qualquer segundo. Dona Aurora, o que está acontecendo? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Lourdes respirou fundo. Eu sei que você está tentando ajudar aquela menina, tua Clara, e sei também que mexeu num vespeiro. Mas antes que você faça qualquer coisa, você precisa ver isso. Aurora olhou para o envelope com apreensão. O que é isso? Provas, respondeu Lourdes com a voz embargada. Provas do que realmente acontece aqui dentro. Coisas que eu venho guardando há anos. Coisas que ninguém teve coragem de expor. Ela abriu o envelope. Dentro havia papéis dobrados, recortes amassados, fotografias antigas e o que parecia ser uma cópia de um relatório médico. Aurora sentiu um frio percorrer a espinha
enquanto Lourdes espalhava tudo sobre a cama. A primeira fotografia mostrava um homem idoso, em uma cama de hospital. Aurora não o reconheceu, mas algo na imagem transmitia abandono e sofrimento. Lourdes apontou para a foto com um dedo que tremia. Esse era o meu marido. Aurora arregalou os olhos. Seu marido? Mas pensei que estivesse sozinha. Lourdes fechou os olhos por um instante, como se buscasse força para continuar. Ele também veio parar aqui. Não porque eu quis, mas porque nossos filhos disseram que era melhor assim. Sua voz falhou. Ele tinha lapsos de memória, sim, mas não era perigoso, não era um peso. Só precisava de amor, de paciência, de tempo. Aurora sentiu o peito apertar. O que aconteceu com ele? O silêncio foi tão pesado que parecia um objeto colocado entre as duas. Lourdes levantou lentamente outro papel, um prontuário escurecido pelo tempo. Nele, circunferências e observações escritas à mão destacavam um medicamento específico, sedativos, em doses frequentes, muito frequentes. Eles o silenciaram, disse Lourdes com lágrimas brilhando nos olhos. Diziam que ele estava agitado, confuso, agressivo, mas ele só estava com medo, e eles... Ela respirou fundo, tentando evitar que a voz quebrasse. Eles foram aumentando as doses, até que... Aurora colocou a mão sobre o peito, sentindo o ar escapar. Lourdes, seu marido... A anciã assentiu, chorando pela primeira vez de verdade desde que Aurora a conhecera. Ele morreu sozinho, Aurora, sem família, sem mim. E quando fui perguntar, disseram que era o curso natural das coisas. Tentaram me convencer de que era uma bênção que ele tivesse partido em paz. Aurora levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! Depois disso, continuou Lourdes, eu comecei a guardar tudo. Registros, horários, pessoas que sumiram da noite para o dia, gente que parava de falar, de andar, de sentir, sedados, sempre sedados. Aurora olhou para o envelope cheio de documentos e finalmente compreendeu a dimensão da situação. Clara não estava apenas em risco, ela estava na fila. E Aurora também. Lourdes segurou as mãos dela com força. Aurora, entenda, quem se opõe à direção vira alvo. Por isso você precisa ser muito cuidadosa. Eles já estão de olho em você. Mas você é diferente de todos que chegaram aqui. Você fala, você questiona, você não aceita a injustiça. E isso eles não toleram. Aurora engoliu seco. Lourdes, por que me mostrar tudo isso agora? A idosa respirou fundo, encarando-a como quem deposita na outra sua última esperança. Porque essa casa não é um asilo, é um depósito, onde colocam idosos que incomodam, onde vozes são caladas antes de serem ouvidas. E pela primeira vez em anos, Lourdes enxugou uma lágrima. Eu vejo alguém com coragem suficiente para fazer o que eu não consegui. Aurora sentiu a respiração falhar. Era como se cada palavra arrancasse uma camada da escuridão que cobria aquele lugar, e ao mesmo tempo revelasse outra ainda mais profunda. Lourdes então entregou a última fotografia. Aurora ficou paralisada. Era uma imagem recente. Clara, na enfermaria. Olhos fechados. Braço marcado por hematomas de agulhas. E um semblante totalmente apagado. Aurora levou a foto ao peito. As mãos trêmulas. Eles já tentaram... Sussurrou horrorizada. Lourdes confirmou com a cabeça. Ontem não foi a primeira vez. Mas vai ser a última, respondeu Aurora, sentindo algo acender dentro dela. Porque eu não vou permitir. A idosa, que até ali parecia frágil, levantou o rosto com uma força que não vinha do corpo, mas da alma. Uma força antiga, de mãe, de mulher que já perdeu tudo, e por isso não teme mais nada. E naquele instante, algo aconteceu. Aurora sentiu uma paz profunda invadir o peito. Não era ausência de medo, era certeza, propósito. Como se Deus sussurrasse dentro dela. Eu estou contigo. Ela respirou fundo, segurando o envelope com firmeza. Lourdes, amanhã a gente começa. Começar? O quê? Perguntou a senhora surpresa. Aurora encarou a porta,
como quem vê adiante um destino inevitável. A acabar com isso. Aurora, isso é perigoso. Ela sorriu. Mas era um sorriso que carregava a coragem de todas as mulheres que já foram injustiçadas um dia. Mais perigoso é ficar calada. Um vento gelado atravessou o quarto, mesmo com a janela fechada. Lourdes sentiu arrepio por inteiro. E Aurora também. Não era o frio. Era o começo. Porque o que Aurora e Lourdes fariam no dia seguinte abalaria as paredes daquele asilo até os seus alicerces. O refeitório permanecia em silêncio, como se o ar estivesse pesado demais para se mover. Aurora sentia as mãos trêmulas, mas não de medo. Era emoção. Ela olhou ao redor e viu algo que jamais esperou presenciar. Dezenas de idosos, antes curvados pelo cansaço da vida, agora erguiam seus rostos. Não havia mais submissão, não havia mais silêncio. Havia presença, havia verdade. Clara enxugava as lágrimas com as costas das mãos. Lourdes, firme como sempre, permanecia ao lado de Aurora, segurando a bengala como se fosse símbolo de resistência. Até os funcionários mais antigos pareciam abalados. A diretora Miriam tentava manter a compostura, mas sua expressão dizia tudo. Ela não tinha mais controle. O terreno antes sólido de autoridade transformara-se em areia movediça sob seus pés. Eu vou chamar o conselho administrativo, disse ela, tropeçando nas palavras. Isso não pode ser resolvido assim. Aurora a encarou serena. Pode sim, porque a verdade sempre encontra seu caminho. Mesmo que demore, mesmo que tentem enterrá-la. A diretora saiu apressada, com passos que já não carregavam autoridade. Apenas fuga. Os residentes começaram a se aproximar devagar, formando um círculo ao redor de Aurora. Alguns tocaram seu braço, outros sorriram pela primeira vez em muito tempo. Uma senhora de cabelos prateados segurou suas mãos e disse: "A gente só precisava de alguém que acreditasse na gente." Aurora sorriu com delicadeza. "Eu só fiz o que qualquer um faria por alguém que ama." Mas Clara corrigiu. "Não, Aurora. Você fez o que ninguém teve coragem de fazer." Lourdes assentiu, orgulhosa. "Seu nome não é Aurora à toa. Você trouxe luz para esse lugar." Essas palavras atravessaram Aurora como um abraço que há anos ela não recebia. Pela primeira vez, desde que Marcos a deixou ali, ela sentiu que pertencia a algum lugar. Não porque era obrigada a ficar, mas porque agora havia propósito. Enquanto conversavam, o jovem funcionário, o mesmo que confirmara a verdade diante de todos, aproximou-se. Ele parecia nervoso, mas determinado. "Dona Aurora, eu queria lhe dizer que vou testemunhar. Vou contar tudo o que sei. Isso precisa acabar." Aurora colocou a mão em seu ombro. "Obrigada, meu filho. Você fez a coisa certa." Ele sorriu, e aquele sorriso carregava o peso de alguém que escolheu a consciência acima do medo. De repente, o barulho da porta da frente ecoou pelo corredor principal. Aurora virou-se instintivamente, e seu coração bateu mais forte do que esperava. Era Marcos. Ele entrou apressado, o rosto confuso e tenso. Parecia inquieto, como se carregasse algo que finalmente o arrancara da própria indiferença. Aurora sentiu um misto de surpresa e dor. Ela jamais imaginaria que ele apareceria naquele momento. "Mãe!" Ele chamou a voz embargada. Lourdes e Clara se afastaram discretamente, deixando os dois frente a frente. Aurora respirou fundo. "O que está fazendo aqui, Marcos?" Ele se aproximou devagar, parecendo mais velho do que no dia em que a deixara ali, mais cansado, mais arrependido. "Eu recebi uma ligação anônima ontem." Ele passou a mão pelo rosto, nervoso. "Alguém disse que você estava em perigo, que esse lugar não era o que parece." Aurora arregalou os olhos. Lourdes desviou o olhar discreta. "E só agora você resolveu vir?" perguntou Aurora sem amargura, apenas com sinceridade. Marcos fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. "Mãe, eu errei. Eu errei tanto. E só hoje eu percebi o tamanho do que fiz com a senhora." Sua voz falhou. "Eu disse coisas horríveis, coisas que eu não posso tirar de volta. Mas eu estou aqui.
porque quero consertar. Se a senhora me deixar, eu quero levar você para casa. O silêncio que seguiu parecia infinito. Aurora sentiu o peito apertar. Uma vida inteira de mágoas, sacrifícios e amor se misturaram dentro dela. Ela olhou para Marcos, viu nele o menino que um dia foi, o menino que ela levantou do chão tantas vezes, o menino que ela ensinou a andar, a falar, a ter coragem, mas também viu o homem que a abandonou, o homem que a feriu com palavras que ela jamais esqueceria, o homem que, mesmo assim, era seu filho. Ela respirou fundo, deixando as lágrimas rolarem livremente. Marcos, consertar exige muito mais do que aparecer. Exige presença, exige verdade, exige mudança. Ele assentiu, chorando. Eu estou pronto para isso, se a senhora me permitir tentar. Aurora segurou suas mãos. Estavam frias, trêmulas, mas sinceras. Eu não sei se estou pronta para voltar, disse ela, mas estou pronta para ouvir e para perdoar quando meu coração estiver curado. Marcos chorou como um menino. E naquele momento, Aurora percebeu algo. Perdoar não era esquecer. Era libertar-se. Era seguir adiante sem carregar as correntes da dor. Ela se virou para os demais residentes e viu esperança nos rostos deles. Porque a luta que começara ali não terminaria naquela manhã. Haveria investigações, denúncias, mudanças profundas. O asilo não seria mais um lugar onde vidas eram silenciadas. E essa vitória não era apenas dela, era de todos que decidiram se levantar. Aurora ergueu a cabeça com suavidade. Era pequena no corpo, mas imensa na alma. E enquanto olhava o corredor iluminado pelo sol nascente, ela compreendeu sua verdadeira missão: dar voz a quem vivia no silêncio e luz a quem vivia na sombra, como sempre fez, como sempre faria. Ela respirou fundo e sorriu. Vamos começar, Marcos, um passo de cada vez. E com isso, a grande lição se gravou no coração de quem assistia. Ninguém merece ser descartado. Ninguém é peso. E o amor, mesmo machucado, sempre encontra um caminho para renascer. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário dizendo: eu valorizo quem cuidou de mim. Isso faz o YouTube enviar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E se quiser mais histórias como essa, eu continuo aqui toda semana esperando você.